Muito bom dia a todos. Bom dia. É um prazer muito grande retornar a essa casa. É uma satisfação que se renova, o que nos permite rever e abraçar os amigos daqui dessa casa, que pelo belíssimo trabalho que realizam na seara do Mestre, podemos dizer que são verdadeiros servos do Cristo. Por isso, a nossa gratidão por mais desta oportunidade, pelo convite. Nossa gratidão pela forma amiga com que somos recebidos. E também pela oportunidade que temos de poder compartilhar com todos nossas reflexões a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Reflexões essas sempre assentadas no seu Evangelho de amor, sempre alicerçadas nesse Consolador prometido que ele rogou o Pai que nos enviasse. E que está aí conosco há 162 anos, sendo para nós um verdadeiro roteiro de vida. Uma verdadeira ponte que permite a todos nós sairmos do vale das trevas, das nossas ignorâncias, no rumo da grande luz. É um farol que ilumina o caminho, que leva a todos nós a passar pela porta estreita. Era o ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas. Nós vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, tendo ao seu lado um jovem rapaz, que era o seu filho. Faziam parte de um grupo de cristãos que foram capturados e condenados à morte porque tiveram a audácia de acreditar em Jesus. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura, por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da Marte corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura, dizia ele. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais puras. Em seguida, ante os apelos desesperados do filho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como alegria suprema da sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o Mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo,
com os aplausos delirantes do povo. Os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito, sufocado. Os algozes da morte cercavam-lhe impropérios a correr. O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar. Não apenas a morrer, mas também a vos amar e a vos perdoar. Nesse instante, pendendo a cabeça e descerrando os olhos, Joana viu duas mãos que lhe tocavam, trazendo as chaves no pulso, e ouviu aquela voz inconfundível. Joana, aqui estou. Foste fiel até o fim. Joana adormeceu. Joana transpôs a porta estreita. Apenas uma observação. Essa passagem está no livro Boa Nova, do Espírito Humberto Campos, que é filho de Francisco Cândido Xavier. E o filho de Joana, naquela época, era justamente o Nilson, companheiro de Givaldo, que já desencarnou, agora recente. Então, os cristãos foram perseguidos por séculos. E nós vamos encontrar também, no começo do século IV, mais um mártir. O nome dele era Policarpo. Naquela época, Diocleciano era o imperador e determinou uma implacável caça aos cristãos em todo o limite de Roma, que na verdade era o mundo todo que existia naquela época. E Policarpo, ele foi aprisionado no norte da África, onde se celebrizara pelo verbo inflamado e pelas ações dignificantes de caridade e de amor. Foi enviado a ferros a Roma, uma família, mulher e 2 filhinhos, bem como outros seguidores do Rabi, sendo atirado às feras, num dos turbulentos festivais de loucura. Em razão de ser romano de nascimento, foi-lhe proporcionado o ensejo de renunciar à fé, retornando ao culto dos ancestrais, providência que pouparia a sua e a existência da família. Embora de alma dilacerada pelos sofrimentos que lhe seriam impostos, optou pela fidelidade à consciência, sendo martirizado com os seus. Conta-se que antes de ser atirado à arena, em face de sua inteireza moral, por ordem superior foi supliciado pela soldadesca, enquanto a mulher e os filhinhos eram submetidos a humilhações inomináveis. Igualmente portadora de alta espiritualidade, Flamínia, a companheira digna, ao invés de atemorizar-se, mais confiou nos desígnios divinos, revestindo-se de coragem e de fé inquebrantáveis, que surpreendiam aqueles insensíveis algozes da sua firmeza moral. No dia em que deveriam servir de alimento aos leões, leopardos e tigres esfaimados, Policarpo foi jogado no meio dos companheiros atemorizados, lanhado e esgotado nas forças pelos flagiços sofridos, e mesmo assim tentou recompor-se para transmitir ânimo àqueles que, não obstante o amor e a confiança do mestre, choravam apavorados, temendo o próximo terrível testemunho que os aguardava. Era um subterrâneo infecto e nauseante, juncado de dejetos e cadáveres não removidos, quando Policarpo, recuperando as energias e inspirado pelos emissários do Senhor, convidou aquele assustado grupo à reflexão e à prece, esclarecendo: morrer por Jesus é a honra que agora nos é concedida. Enquanto ele, que não tinha qualquer culpa, doou a sua vida para que a tivéssemos em abundância, convida-nos a que ofereçamos a nossa, a fim de que outros que virão depois igualmente possuam. Morrer por amor é glória para aquele que se imolou.
Enquanto o mundo nos surpreende com suas ilusões, sombras e traições dos nossos sentidos, a morte é a vida perene, luz e felicidade. Não nos separaremos nunca. Avancemos juntos, portanto, pois que o mártir do Gólgota nos aguarda em chuva. O nosso sangue irá fertilizar o solo dos corações, a fim de que se expanda a nossa fé, modificando a terra e elevando-a ao estágio de mundo de regeneração. Cantemos, dominados pela infinita alegria de doar o que possuímos de mais valioso que é a vida física. Jesus, que nos ama, aguarda por nós. A emoção era geral. Uma aragem de paz tomou a todos. A esposa cercou-se-lhe conferindo um regaço e o outro segurando-lhe as vestes e tocou-o. Abraçando-a com lágrimas, ele agradeceu-lhe a coragem, prometendo que prosseguiriam amando-se depois da sombra da luz. Os portões foram abertos estrepitosamente. Soldados furiosos com lanças e chibadas empurraram os prisioneiros para o centro da arena. A gritaria em frente tomou conta da massa alucinada, que subitamente silenciou, quando eles adentraram cantando um hino de exaltação a Jesus. Em seguida, os animais selvagens foram atirados na sua direção e, pouco a pouco, as patadas violentas e as dilacerações pelos dentes afiados foram despedaçando os corpos, que tremiam, exames na areia, colorindo-a do rubro fluido orgânico. Policarpo, a mulher e os filhinhos, formando um todo de vigoroso abraço de sustentação moral, foram alcançados e despedaçados. Após as primeiras dores, uma anestesia total tomou-lhes a consciência e pareceram adormecer, enquanto o espetáculo dantesco prosseguia. E quando a noite chegou, após o público insano ter abandonado o circo, as feras serem recolhidas e os restos de corpos sendo atirados sobre carroças conduzidas por escravos, do infinito, incomparável e diáfana luz desceu na direção da arena, servindo de passarela para uma corte de seres angélicos que, entoando sublimes canções, aproximou-se do lugar do holocausto. À frente estava Jesus, nimbado de sidérea e luminosidade, que recolheu Policarpo e família, enquanto os demais martirizados eram retirados dos últimos despojos pelos seus embaixadores, em clima de alegria e gratidão a Deus. Despertando e deslumbrando-se com o mestre que o envolvia em claridades iridescentes, Policarpo abraçou-o, enquanto ele confirmou: amigo querido, já transpuseste a porta estreita. Agora vem com os teus para o meu reino que te espera de amor. Então nós estamos aqui pensando, né? Que fé inabalável era aquela, que nós, sem dúvida nenhuma, desconhecemos ainda. Que acreditar em Jesus era aquele, que entrega de corpo e alma era aquele. Emmanuel, no livro Paulo Estevam, psicografia de Chico, faz um comentário a respeito daquele comportamento dos corajosos cristãos daquela época. Então ele fala assim que a linguagem mais forte será pobre para traduzir as dores imensas da grei cristã naqueles dias angustiosos. Não obstante os tormentos inenarráveis, os seguidores fiéis de Jesus revelaram o poder da fé àquela sociedade perversa e decadente, afrontando as torturas que lhes cabiam. Interrogados nos tribunais, em momento tão trágico, declaravam abertamente sua confiança em Cristo Jesus, aceitando os sofrimentos com humildade, por amor ao seu nome. Aquele heroísmo parecia acirrar ainda mais os ânimos da multidão animalizada. A perversidade apresentava diariamente números novos de suplício de sua venenosa faculdade. Mas os cristãos pareciam possuídos de energias diferentes das conhecidas nos campos de batalhas sanguinolentas. A paciência invencível, a fé poderosa, a capacidade moral de resistência assombravam os mais afoitos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando.
E todos eles passaram pela porta estreita. Ao longo dos séculos, centenas de milhares de cristãos atravessaram a porta estreita, enfrentando feras famintas e fogueiras avassaladoras. Isso nos faz refletir. E nós, os cristãos da atualidade, de que forma será a nossa passagem pela porta estreita? Aliás, o que vem ser essa porta estreita? Vamos ver o que diz o evangelista. Mateus, no seu Evangelho, capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram. E aí vem também o Evangelho de Lucas, que é mais completo, no capítulo 13, versículos 23 a 30, que diz: tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vocês a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando vides que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sereis deles feridos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Se nós fizermos uma leitura apressada dessa passagem, ou seja, se a interpretarmos no seu sentido literal, da forma como está escrita, chegaremos à conclusão que a ampla maioria da humanidade fatalmente sucumbirá, vítima dos seus equívocos. Assim como está escrita, ela nos apresenta um Deus vingativo que pune suas criaturas. É assim que também está escrito na Bíblia. E, em consequência, a maioria dos nossos irmãos a interpretam dessa forma. Então, nós, espíritas, somos privilegiados e também somos aqueles que trazemos muita responsabilidade para essa vida. Porque ao recebermos o Consolador prometido, em 18 de abril de 1857, tomamos conhecimento de toda a verdade. Recebemos a luz esclarecedora dos ensinamentos do Cristo. Por isso, meus amigos, nós devemos levar muito a sério as instruções nos dadas pelo Espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho. Cristo Consolador, o tema principal, mas é o item 5, advento do Espírito de verdade, quando ele nos diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Então vamos nos fixar nesse segundo ensinamento: instruí-vos. Isso é para reforçar, até que vocês falaram aqui de comprar livros para doar, livros espíritas. A literatura espírita é riquíssima em ensinamento. O valor que vocês compram aqui é simbólico em relação ao grande valor que ela nos traz. E nos instruirmos é fundamental para entendermos os ensinamentos do Cristo. Então, se faz muito necessário nós estudarmos para depois vivenciar esses
ensinamentos, mas sabedores do que estamos fazendo. E não porque ouviu falar. É a fé raciocinada que a doutrina nos proporciona. Então, com essa luz esclarecedora que nos permite contextualizar os ensinamentos do Cristo, podemos dizer com toda certeza que todos nós passaremos pela porta estreita. Porque, primeiro, porque está nos desígnios de Deus. Segundo, porque Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E sabe para quem ele falou isso? Para Judas, que cometeu aquele pecado. Jesus, antes de aparecer às mulheres que foram ao túmulo vazio, desceu às regiões penosas do mundo inferior, onde Judas, em espírito, se encontrava após o suicídio. E Judas estava se debatendo ainda na concessão do laço que o enforcara, e sob a absurda zombaria dos espíritos que o estimularam à tragédia, né? Os espíritos das trevas, está por aí aos montes. Ele tornara-se símbolo da suprema desgraça. Então, no aturdimento, sem poder ver o amigo divino, sentiu momentaneamente atenuarem-se-lhe as dores e a loucura, e ouviu-lhe a voz dúlcida nos refúgios do céu. Judas, sou eu. Confia e espera. Ainda tem. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Perdoa-te o ultraje, a fim de que te possas libertar da culpa e recuperar. Acende a candeia da esperança e a sombra se verá. Recorda o amor, de modo que a paz se dê a mim no coração. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova e amanhã é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam, e eu também estarei esperando por ti. Judas vivenciou várias reencarnações respiratórias. Culminando na encarnação como Joana d'Arc, quando libertou a França da Inglaterra e acabou sendo queimada no posto do martírio com apenas 16 anos. E passou pela porta estreita. Judas passou pela porta estreita. Então, se Judas transpôs a porta estreita, todos nós vamos passar também. Vamos ver o que diz Kardec sobre a porta estreita. Ele diz: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisas que há pouco se resignam. É o cumprimento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal, ele continua, tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais provável. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, meus amigos, minhas amigas, nós sabemos, então, que a porta estreita é o caminho do bem. E que também existe uma porta larga, que é o caminho da perdição. Aí cabe a nós refletir. Que caminho nós estamos trilhando? O caminho da porta estreita ou o caminho da porta larga? Eu sei que muitos de nós estamos trilhando as duas. Ainda. Um pé aqui e um pé lá. Já estamos nessa luta. Estamos nos construindo. É um processo. É demorado. Mas, sem dúvida nenhuma, a maioria da humanidade terrena trilha o caminho da porta larga, como cita Jesus e o próprio Kardec.
Basta observarmos a situação em que se encontra o nosso mundo hoje. Com todo esse desvario de loucura, onde a corrupção dá o tom, a violência domina, o vício tóxico e os prazeres carnais avassalam. É certo que nos encontramos num planeta de expiações onde o mal predomina, onde nos deixamos ainda dominar pelos nossos instintos mais primitivos. Mas até quando? Nós já somos criaturas milenares. E tem outro detalhe, nós estamos vivenciando o final de um ciclo. O clarim que anuncia a última hora já está aí soando há muito tempo. A transição planetária já está acontecendo. Tudo isso são prenúncios de mudança, de transformação, de um novo tempo, de um novo alvorecer. Uma nova era que está se iniciando. E para nós entrarmos nessa nova era, é necessário passar pela porta estreita. E para isso, a condição que Jesus nos apresenta é muito mais suave que a dos primeiros cristãos. Nós não precisaremos enfrentar leões, famintos, nem fogueiras. O que ele nos pede é que nos livremos das nossas más inclinações. E aí Kardec pergunta, na questão 909 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí os espíritos respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Aí ele termina assim: quantos poucos dentre vós fazem esforços. Que diferença é o nosso testemunho em relação aos primeiros cristãos. Vencer as nossas más inclinações. E vencer as nossas más inclinações implica em mudança de valores, de convicções, mudança de escolhas. Por conta de nossas escolhas equivocadas, a nossa alma está infestada de ervas daninhas que estamos cultivando ao longo dos milênios. E Jesus disse: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. O que ele quer dizer com isso? Tudo que for contrário à lei de Deus tem que ser expelido. Não vai passar pela porta estreita. Então, que árvores são essas? Árvore do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ganância, da inveja, do ciúme, do rancor, do ódio, dos vícios tóxicos, cólicos, sexo em desarminho, etc. Isso representa as escolhas que a maioria de nós temos feito até agora. Então, nessas condições, não passaremos pela porta estreita. E daí haverá prantos e ranger de dentes, como ele fala ali na passagem, como disse Jesus. Então, essa fala nos leva à transição planetária. Que a porta estreita nada mais é do que a transição planetária que está acontecendo. Esse rebuliço que está o nosso mundo. E isso foi previsto, predito, que ia acontecer. Alguém chegou com um varão no fundo do poço e mexeu, jogou no torneio, toda a sujeira para cima. Tudo que não é normal, está aí. Porque agora é o momento da separação do joio do trigo. Nosso planeta, então, ele está num processo de mudança, de categoria, de provas e expiações, onde o mal predomina, para um mundo de regeneração, onde o bem dará o tom. E aqui só ficarão aqueles que se comprazem no bem. Os que se comprazem no mal serão expelidos e irão reencarnar em planetas primitivos, a exemplo dos capelinos. E ali haverá prantos e ranger de dentes. A sensação será a de que foram expulsos do paraíso.
Por isso, o histórico do paraíso, todas aquelas raças. Eles tinham lá no fundo uma lembrança de um lugar maravilhoso e saíam caminhar à procura desse paraíso. A mesma coisa nós hoje, onde nós vivemos um momento de tecnologia e ciência avançadíssimo, conforto material, tudo que precisamos está à disposição, só basta apertar um botão. O celular, nos facilitando tudo. Não precisa levantar da poltrona para ligar a televisão, desligar a televisão. Né? Tudo facilitado. Só que daí, no aspecto moral, estamos lá embaixo. Nós não aproveitamos isso para crescer junto. E aí, desencarnando, você acorda num planeta primitivo, recém-saído das cavernas, e a hora que começa a voltar ao discernimento, aí você passa a refletir, mas o que eu estou fazendo aqui? Você olha lá no canto, lá aquela fogueira, lá, você olha, você está uma figura grotesca, uma pele, e se você está com fome, você tem que sair, pegar a lança e caçar. Aí você se sente mal, peraí, eu não estou... O que eu estou fazendo aqui? Você está com aquela impressão. Olha, então, ó, o paraíso não é. Realmente está no paraíso aqui hoje. Né? Então, meus amigos, a passagem pela porta estreita é fundamental, necessária. Não tem outro jeito, porque é desígnio do Pai. Todos nós vamos passar. Quem recalcitrar, quem ficar esperando, não, tem muito tempo para isso, vai lá para o planeta demitido. Né? Inclusive, essa transição, na verdade, é a transição pessoal de cada um de nós. Não é o planeta, alguém vai chegar com uma vara de condão para dizer assim, ó, transforme em correio de geração. Somos nós. Né? Que temos que nos transformar. Tem uma pequena parábolazinha muito interessante de um cientista que, vendo o rumo que o mundo estava tomando, ele falou, meu Deus do céu, é a perdição, esse mundo né, vai estar tudo perdido. Eu tenho que achar uma forma para consertar o mundo. E entrou no laboratório dele, estudando lá, pesquisando, ficava até tarde da noite. Uma manhã a esposa chega e deixa o filhinho de 7 anos para 8 lá com ele. Falou, cuida dele aí que eu tenho muita coisa para fazer. E aquele menino era muito quieto, mexia em tudo, e não deixava ele trabalhar. Aí ele pensou, tem que arrumar uma ocupação para esse menino. Chamou ele numa mesa, vem aqui, você gosta de desafio? Pegou uma revista onde tinha a gravura do mundo ali, a foto do mundo, o mapa do mundo, arrancou, picotou ela todinha, jogou na mesa, falou, conserta o mundo para mim aí. E foi trabalhar, tranquilo. Ele falou, esse menino vai ficar o dia inteiro aí, porque a idade que ele está, ele não conhece nada do mundo. Mas dali uma hora o menino chama, papai, já consertei o mundo. Como consertou o mundo, né? Ele até deu risada, foi, né? Mas foi lá dar uma olhada. E ficou surpreendido, estava tudo direitinho, pecinha por pecinha colada. Ele falou, meu filho, como é que você conseguiu isso? Você não conhece o mundo? Ele falou, pai, eu não conheço o mundo, mas eu conheço o homem. Nas costas dessa parte tinha a figura de um homem. E aí eu montei, eu consertei o homem, e aí quando eu virei, eu tinha consertado o mundo. Né? Então é isso. Isso é muito claro. É nós nos consertarmos, nós nos transformarmos, nós nos reconstruirmos. E o Consolador chegou aí para nos ajudar, para nos orientar, nos dar o passo a passo para nos transformarmos. Primeiramente, nós temos que fazer o exercício do autoconhecimento. Identificar realmente quem somos nós. Ver em nós, mergulhar em nós e ver as nossas deficiências. Vou tomar água lá mesmo, deixa eu tomar um. Identificar em nós as nossas deficiências. E ter a humildade de reconhecer que nós ainda não somos nada, gente, perante esse mundo, perante esse universo.
reconhecê-los, que iniciaram um trabalho de transformação, um policiamento diário de nossas ações. E conversar consigo mesmo, nem que os outros pensam que você é louco, mas hoje está tão comum, né, a pessoa conversando, mas o primeiro falava que era louco. Conversa com você mesmo. Muitas vezes eu estou dirigindo e de repente vem lá um pensamento besta, fala, o que é isso, Flávio? Então é o Flávio velho com o Flávio novo brigando. Você tem que se transformar. E o primeiro procedimento que nós devemos ter é desenvolver em nós a humildade. Essa humildade de reconhecer como somos e que devemos melhorar, que não somos melhor que ninguém. A humildade é o único sentimento que você derruba o maior inimigo, que é o orgulho. E a humildade foi o primeiro ensinamento que Jesus trouxe para nós. Quando ele chegou, a humildade sinalizava para nós que ela seria a chave de todas as virtudes. A manjedoura. A manjedoura sinalizava para nós isso, que a humildade seria a chave de todas as virtudes. E na sua caminhada de luz, Jesus, lá no Sermão do Monte, qual foi a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. Pobres de espírito, os humildes. Porque se nós não desenvolvermos a humildade, não seremos fraternos. Como é que você vai ser fraterno se não é humilde? Você não será caridoso se não for humilde, não será amoroso se não for humilde. É o primeiro degrau. Você não pode pular para o terceiro, para o quarto, sem ter passado pelo primeiro e segundo. Então, meus amigos, para passar pela porta estreita, nós precisamos, então, refletir muito, mergulhar em nós, identificar aonde nós precisamos nos melhorar, onde nós precisamos nos corrigir. E temos dois exemplos de Jesus, que por aqui passou, deixando verdadeiras pegadas de luz para todos nós. Deus nos criou simples e ignorantes, mas colocou em nós suas leis divinas, que já bastavam para ser para nós o verdadeiro roteiro de vida feliz. Depois veio Moisés e nos trouxe o decálogo, os 10 mandamentos, que mais um belíssimo roteiro. Aí veio Jesus, trazendo a mensagem do amor, dando seus exemplos magníficos para todos nós de humildade, de amor. Aí ele nos manda o Consolador prometido, que chega aí para nós com os ensinamentos de forma muito clara, transparente, explícita. Nos manda aqueles espíritos de escola que por aqui passaram também, e também deixaram pegadas de luz, apontando o caminho para o nosso crescimento, da nossa evolução. As mensagens psicografadas que nos chegam diariamente pelas espiritualidades superiores que nos mandam, nos orientando, nos advertindo, apontando o caminho. Será que com tudo isso que é colocado para nós, toda essa parte de ensinamento, de orientação, eu confesso a vocês que eu tenho vergonha de falar, Deus me ajude. O que eu faço? Está aí, então faço. Nós não precisamos enfrentar leões. Nem posso ter martírio, nem correr. Assim. Só nós buscarmos conhecer e nos transformar. Porque nós estamos aqui como os trabalhadores da última.
nós temos um compromisso assumido lá na espiritualidade antes de chegar aqui. Que é sermos homens de bem. É sermos os braços de Jesus que Ele tanto nos pede. Mas braços que afaguem. Braços que se alongam ao encontro do mais sofrido, do combalido. Nós estamos aqui para ser a mão de Jesus, as mãos de Jesus, mas mãos que empunhem o achote da fé. A levar as claridades do seu evangelho de amor a todos esses irmãos que estão ali na escuridão, né? Dominados pelos seus equívocos. Nós estamos aqui para ser os lábios do Mestre, mas lábios que levam a sua mensagem de amor e de paz aos irmãos que ainda têm um coração duro, que ainda se mantêm cegos e surdos ao canto de amor do Mestre. Nós estamos aqui na condição do bom samaritano, a acudir o caído da estrada de Jericó dos dias de hoje. Nós estamos aqui, meus amigos, para levantar essa bandeira chamada Jesus. Esse momento conturbado que está o planeta. Nós temos que ser luz na sombra. Não se deixar envolver por todo esse momento, por essas energias negativas. Não participar disso. Se você recebe uma mensagem que ela traz violência, que ela traz discórdia, não repasse. Tem tanta mensagem bonita ali que você pode ficar assim. É energia positiva. E nós somos, cada um de nós, somos uma usina de energia. Então, o que nós somos hoje é resultado dessa energia. Se nós temos sofrimentos, é porque a energia é ruim. É resultado de maus pensamentos, de más ações. E nós temos o livre-arbítrio que Deus deu para nós, para respondermos pelas nossas ações, pelo nosso pensamento, pelo nosso comportamento. Então vamos pensar bem. Pensando bem, agiremos. Sendo humildes. Sendo humilde. E sendo humilde, as outras virtudes irão se manifestando. O fardo das nossas más inclinações irá se diluindo. E quando menos se espera, estaremos transpondo a voz. E aqui nós encerramos nossa palestra de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe. Os bons espíritos nos acompanhem. De agora, cada um de nós esteja sempre mais. Muito obrigado. E até a próxima. Divino Mestre Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu santo nome, Senhor, trazendo em nossos corações o nosso melhor sentimento de gratidão por estarmos nesta casa espírita que tantas bênçãos nos concede. Queremos Te agradecer, Mestre, por ser o nosso guia e o nosso protetor nessa caminhada. Queremos Te agradecer por nos socorrer em nossos fraquejamentos, por nos levantar em nossos tropeços e pelas oportunidades que nos dá de sempre poder recomeçar. Obrigado, Divino Amigo, por serenar nossas mentes em nossos desesperos, em nossos desequilíbrios, por abrandar nossos corações em nossos desesperos.
e por enxugar nossas lágrimas em nossas aflições. Obrigado, Mestre, pelo dia de hoje, por estarmos aqui unidos no mesmo propósito, de receber em nossa alma mais um pouquinho da luz dos seus ensinamentos, que é o adubo que tanto necessitamos, Senhor, que é o sol que rega o campo da nossa alma, para que frutifiquem as sementes das grandes virtudes. E dessa forma, Senhor, trilharmos esse caminho iluminado pela Tua luz, como verdadeiros homens de bem, como verdadeiros instrumentos da Tua paz. Desejosos, Senhor, do transpor a porta estreita e abraçar, agradecido a Deus, nosso Pai, pela vida. Que assim